Dificuldade de dizer não e priorizar as necessidades do outro ao invés das próprias necessidades, isso é uma queixa muito comum entre as mulheres. E no episódio de hoje eu vou apontar para alguns porquês. Olá, minha gente! Estamos aqui para mais um episódio de Liliths, esse podcast que vem falar de mulheres que fizeram e fazem história. E hoje a gente vai continuar com a nossa série sobre Valesca Zanello e vamos falar sobre o dispositivo materno, certo? Então vamos lá. A Valesca aponta no livro Prateleira do Amor que o dispositivo materno, assim como o dispositivo amoroso, ele é uma construção cultural. E ela aponta para a importância da diferenciação entre a capacidade procriativa, que aí no caso é uma capacidade de gerar, e aí está diretamente ligada a uma mulher, porque a mulher tem útero, a pessoas que têm útero, e a capacidade de cuidar. E aí a capacidade de cuidar é uma capacidade humana, não só de seres que possuem útero. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, porque o que acontece? A partir do século XVIII, essa capacidade de cuidar, ela vai se associar à capacidade reprodutiva. E aí, como se fosse, e aí aparece a ideia da questão do instinto materno, da naturalização desse lugar de cuidado a partir, ligada à ideia da capacidade reprodutiva, né? E aí ela vai dizer que as mulheres vão acabar se restringindo com essa associação, as mulheres vão se restringir ao ambiente doméstico para cuidar das crianças. E aí vem toda aquela situação, né, que a gente viu aí que foi tema, inclusive, da redação do Enem, que foi um tema levantado muito importante, desse trabalho invisível, de um trabalho que não é valorizado por essa naturalização, esse lugar de cuidado. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre isso mais na frente. E aí aparece a ideia da questão do instinto materno, esse lugar naturalizado da mulher de cuidar. E isso acaba sendo alimentado muito pelas ciências. E é tudo um processo de construção. E aí tem a questão do mito do amor materno como natural e interpelado a todas as mulheres. E aí também nessa questão do mito do amor materno e essa questão de naturalizar esse mito do amor materno, está muito ligada também à idealização de uma realização das mulheres com relação à maternidade. De que uma mulher, para ser completa, ela tem que ser mãe. E que se ela não for mãe, ela não experimentou o maior dos amores. Enfim, essas coisas que são ditas por aí, que é tudo uma construção cultural. E aí as mulheres passam a ser responsabilizadas pelos filhos. E aí essa maternidade, também endossada pela psicanálise e por outras ciências, acaba se tornando um peso, porque a mulher é a responsável por educar e pela responsabilidade sobre esse filho. Então, se o filho não é bem educado, se o filho traços de personalidade acabam sendo responsabilidade da mulher, dessa mãe que não cuidou. E aí a gente tem um ponto importante que eu gostaria de falar aqui, que isso é tão forte que no filme da Barbie fica muito evidente isso, essa questão do cuidado, da naturalização da mulher com esse lugar de cuidado. No filme da Barbie, assim que começa, mostra que antes da Barbie, as bonecas, as mulheres cuidavam muito de bebês. As bonecas para as meninas brincarem eram bebês que precisavam ser cuidados, né, reforçando bem esse lugar. Até que aparece a Barbie. A Barbie é uma mulher e que traz a possibilidade para essas meninas de verem o que elas podem ser. Elas podem ser muitas mulheres, né? Aí tem a Barbie nas mais diversas profissões, o que é muito interessante, e o filme da Barbie aponta para isso. E a Barbie, gente, ela surgiu em 1959. Então, antes
só tinham as bonecas bebês. E aí começa-se a olhar diferente para isso e para as mulheres verem outras possibilidades de existência. E no Prateleira do Amor, na questão do dispositivo materno, a Valesca Zanello também aponta para a maternidade como uma questão identitária para as mulheres. Não ser pai não coloca em xeque os homens, ou ser um pai ausente não coloca em xeque a identidade dos homens, mas para as mulheres coloca. E aí é importante a gente olhar para um ponto. De uns tempos para cá, muitas coisas vêm mudando, e antes a maternidade, por ser uma questão muito identitária para as mulheres, era uma maternidade que a gente chama de compulsória. E aí, assim, compulsória no sentido de, tipo, as mulheres se viam nesse lugar obrigatório de ser mães. E hoje em dia as coisas mudaram muito, que bom, e muitas mulheres estão optando por não serem mães. Enfim, diversas escolhas, diversas questões, elas estão optando, elas estão podendo escolher. Isso é que é o mais significativo e o mais importante da gente olhar, que essas mulheres podem escolher. E que bom que elas estão conscientes, estão escolhendo não ser mães. Se isso é importante para elas, se isso é o que faz sentido para elas. Mas isso ainda é um grande tabu. Muitas mulheres ainda são muito cobradas por não quererem ser mães, não desejarem ser mães. E aí acaba que às vezes eu fico vendo que a mulher passa como uma bruxa egoísta que não quer ser mãe. Como assim? Para vocês verem que hoje em dia ainda é muito uma questão identitária e de, você não vai experimentar o maior amor da sua vida, como assim você não quer ser mãe? Isso ainda é muito presente. E aí essas mulheres que escolhem por não serem mães, não desejam serem mães, né? Não querem esse lugar da maternidade, elas são vistas, às vezes, eu vejo como uma bruxa egoísta, má. E aí tem uma outra questão. Tem mulheres que têm problemas de saúde, enfim, N questões que não conseguem gerar. E essas mulheres são as coitadinhas. Coitadinhas, né? São as mulheres vistas, muitas vezes, até eu vi num episódio do Alexandre Coimbra Amaral, no podcast Cartas de um Terapeuta, que são vistas como mulheres deficientes, são mulheres incapazes de gerar e são vistas como as coitadas. Então, para vocês verem como que essa questão da maternidade é identitária para as mulheres ainda, né? E aí é importante a gente pensar que é o que a Valesca traz na questão do dispositivo materno, que a base do dispositivo materno é o heterocentramento. O que é esse heterocentramento? É a preocupação com o outro, a priorizar necessidades do outro em detrimento da própria. E isso a Valesca traz que é independente de nós sermos mães ou não. Isso tá na socialização das mulheres. E aí é muito comum mesmo a gente ver, né, nas reuniões aí de família, quantas vezes as mulheres assumem todo o trabalho de organizar o almoço, de servir o almoço, de lavar as vasilhas. Isso é muito evidente em vários momentos. Então a mulher estar nesse lugar de cuidado, e muitas vezes os homens, não é cobrado dos homens isso, assim, hoje em dia ainda é muito comum, os homens não são cobrados para estarem nesse lugar de servir, de cuidar, e por isso existe muito uma questão desse heterocentramento, dessa preocupação com o outro, e aí vem a dificuldade de dizer não, da mulher não ser uma egoísta, não se sentir uma egoísta, porque se ela não prioriza o outro, ela é uma egoísta, e não pode ser assim. Então, toda essa questão dessa socialização está envolvida diretamente de como a mulher, da forma da mulher estar no mundo. E ela foi socializada para priorizar as necessidades do outro, para não dizer não, para estar ali sempre disponível. E isso, independente de ser mãe. Quando é mãe, ainda mais forte, porque aí ela prioriza as necessidades do filho, acaba negligenciando as próprias necessidades.
Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso, para a forma como as mulheres são socializadas, para que a gente possa se libertar desses padrões que trazem tanto sofrimento para as mulheres, comprometem a questão da saúde mental fortemente, porque quando você prioriza as necessidades do outro em detrimento da própria, você acaba negligenciando sua saúde mental. Enfim, diversas problemáticas vão ser envolvidas nisso. E aí é importante a gente trazer também um olhar para esse cuidar como uma vocação das mulheres. E aí o que acontece, que a Valesca aponta também no livro? A feminização das profissões de cuidado. Enfermagem, psicologia, as professoras. A gente pode olhar que essas profissões ligadas ao cuidado são predominantemente ocupadas por mulheres, por conta de todo esse fenômeno dessa socialização. Então, é muito importante a gente problematizar tudo isso, refletir sobre isso, porque o lugar do cuidado é humano e não precisa ser direcionado às mulheres, porque as mulheres estão sobrecarregadas com os cuidados, e isso precisa ser dividido. O Enem evidenciou isso. Enfim, a gente precisa refletir. Então é isso, gente. Finalizamos aqui o episódio sobre dispositivo materno e no próximo episódio nós vamos falar sobre dispositivo da eficácia, que é a forma que os homens são socializados. Então fiquem ligados aqui.